essa conduta violenta ou na sociedade como um todo, ou, por que não, no esporte. Quando a gente chegar a uma escola literária chamada naturalismo, eu prometo a vocês que eu vou fazer um paralelo dos tipos de violência na sociedade desencadeados aí com a literatura, mostrando como que essa zoomorfização, como que essa animalização tão presente no naturalismo poderia ser um repertório incrível para a sua prova de redação também. Beleza? Feita essa introdução, vamos começar. O spoiler já está aqui. Vamos falar hoje de um período histórico chamado de Renascimento Cultural, que também pode ser entendido na literatura como classicismo. Mas antes, né, como sempre, a gente começa pela indicação, pela dica de leitura da semana. E eu terminei finalmente um livro que eu já queria ler há muito porque eu já tinha assistido a série, mas eu ainda não tinha lido a obra. O livro que eu indico para vocês esta semana é O Conto da Aia. Tem a série do Netflix, já com 5 temporadas, né? E o Conto da Aia fala muito sobre essa violência, né? Que chegamos a comentar agora há pouco, mas no corpo social feminino. O Conto da Aia, né, é exatamente uma distopia. O que é uma distopia para a literatura? É algo num futuro, né? Exatamente uma sociedade da nossa imaginação, fruto da nossa imaginação num futuro que não deu certo. Por algum elemento, essa sociedade não deu certo. E o que acontece no Conto da Aia, vocês já viram, né, essa série ou já leram esse livro? A Dessa está colocando bem pra mim, essa série é pesada, e é mesmo, Dessa, é mesmo, mas é necessária, né? É exatamente uma série, um livro, que fala sobre como essas mulheres, essas aias, né, aia aí seria uma espécie de casta para essas mulheres, como que elas são objetificadas, como que o corpo dessas mulheres, em uma área completamente infértil, né, com uma queda populacional dentro dessa distopia, vai servir exatamente para procriar. Como que essa visão machista da sociedade, né, olha para a mulher como uma objetificação. Como que essa mulher, como que essa casta de aias são vistas apenas para procriar. É um livro muito pesado, é um livro em que a gente vê uma manipulação comportamental, uma violência muito pesada sobre o corpo social feminino, mas num Brasil em que a gente assiste, aliás, no Brasil não, no mundo em que a gente vê casos de estupro, casos de violação contra mulheres serem naturalizados, esse livro é urgente. Se eu tenho uma pessoa, né, condenada por um crime de estupro e ela paga uma fiança, será que isso não seria uma quantificação? Quanto que eu pago para justamente violar um corpo feminino? Então esse livro é incrível, dialoga super com a atualidade, e aí a gente começou falando, poxa, seria uma distopia. Distopia, né? Um futuro que não deu certo. Mas será que essa distopia já não começa a ser refletida no momento presente? Então esse livro é um repertório incrível, ele é super pesado, porém necessário para a sociedade em que a gente vive. Não só do Brasil, mas mundo afora, beleza? Uma justiça que não é justa, sobretudo com o corpo social feminino, em que a mulher é sempre humilhada, massacrada. Acima do corpo social feminino se acometem várias injustiças, várias violações, várias quebras de direito. Esse livro é muito pesado, porém se faz necessário dentro de um Brasil, dentro de um mundo tão desigual. Fica então a dica de leitura para a semana. Beleza? Vamos começar então a nossa matéria de hoje, recordando o que a gente fez até agora. Já vimos, né, o momento inicial para você que está chegando agora, né, para você que está chegando agora, o que a gente começou fazendo ao longo deste ano. Já vimos o conceito de arte e literatura, depois ficamos 2 semanas conversando sobre os gêneros literários e o conceito de gênero literário vai ser fundamental para a aula de hoje, já já você vai entender o porquê, e ficamos aí algum tempo conversando sobre figuras de linguagem. E na semana passada, começamos a entender quais foram os percursos, quais foram os itinerários, quais foram as veredas, os caminhos de uma literatura em formação da língua portuguesa. E aí começamos a analisar a época, né, do período medieval, justamente nesses 3 momentos que são importantes pra gente. Na semana passada conversamos sobre o trovadorismo e o humanismo, e hoje o nosso foco é o Renascimento. Só pra gente pegar um gancho da aula passada, vimos que o trovadorismo ele está muito associado às cantigas medievais. Lembram disso? As cantigas de amigo, as cantigas de amor, as de maldizer e as de escárnio, em que nós tínhamos a oralidade, a língua, um galego-português cantado, oralizado, transmitindo alguma cultura popular.
Isso era o papel dos cancioneiros medievais e ali começou-se a organizar as primeiras estruturas, ainda que em forma de canção, numa, entre aspas, caminho de literatura portuguesa, né? Porque ali havia muito do galego-português, para que a gente pudesse oralizar e começar a realmente testemunhar, organizar os textos de um caminho de início de literatura em língua portuguesa. Beleza? Bom, o trovadorismo está muito associado à crença do catolicismo, ao cristianismo. E o Renascimento é o extremo oposto. A gente sabe que no Renascimento a gente tem a razão, exatamente o pensamento crítico, o pensamento racional como centro, né, exatamente das questões. Então há uma oposição muito grande entre o trovadorismo, representado muito pela influência da Igreja Católica, e o Renascimento, né, em que a Antiguidade clássica, vejam a figura que eu escolhi, né? A Antiguidade clássica, ela toma uma proporção de racionalidade, de beleza estética entre as formas muito grande. Mas, galera, as coisas na história, na literatura, elas não acontecem num estalar de dedos. Então a gente viu que o humanismo seria exatamente um momento de transição, né? Exatamente ali um momento de você ter um abandono dessas cantigas de oralidade, um abandono dessa informalidade, um abandono até mesmo nas posições da Igreja Católica para que a gente chegue ao Renascimento ou ao classicismo. Então o humanismo ficou sendo uma ponte, né, um momento de transição entre esses três movimentos, entre esses dois movimentos, né? O trovadorismo e o humanismo a gente viu na semana passada, hoje a gente recai aqui as atenções no Renascimento para entender o objetivo desse movimento. Beleza? Vamos começar a organizar a bagunça então? Vamos começar a ver quais são, de fato, as características dessa arte renascentista. E aí você pode associar esse renascimento exatamente a uma oposição ao trovadorismo. Trovadorismo este muito vinculado ainda à Idade Medieval, e essa Idade Medieval fundamentada pelo catolicismo, pelo cristianismo. Então, quais são as 4 principais características, os 4 principais fundamentos do Renascimento? Em primeiríssimo lugar, revigora, ou seja, traz à tona valores ideais da antiguidade clássica. Então, elementos da mitologia, elementos vinculados a deuses, divindades, eles voltam a aparecer no cenário artístico literário. Beleza? A visão de racionalidade da igreja, né, a visão mais obscura que a igreja trazia naquele período entendido como trevas, é substituída pelo racionalismo. E esse racionalismo vai trazer um certo equilíbrio para as formas poéticas. Vamos perceber, por exemplo, que muitos textos poéticos do Renascimento são marcados pela estrutura de sonetos. Lembram que são sonetos? A gente conversou isso no gênero lírico, né, da literatura. Soneto é um poema fixo, é uma forma tradicional de fazer poético. Lembra lá do nosso esquema do 4-4-3-3? Versos sempre decassílabos, ou seja, um poema que eu olho parece um pudim sendo retirado da forma, né? As palavras ali são milimétricas, todos os termos rimam uns com os outros. Nós temos ali uma perfeição formal. Esta perfeição formal, esta racionalidade ao se fazer literatura é o próprio retrato do Renascimento, né? É um abandono da obscuridade, né, daqueles anos de trevas dentro do período do medieval, e a gente passa, né, a ter uma arte mais racional. Esse racional é o pensamento metrificado na hora de se fazer a poesia. Portanto, haverá um equilíbrio, uma simetria nas artes, não só na literatura, mas também nas telas e principalmente nas esculturas. E quando eu me refiro às formas perfeitas na literatura, evidentemente estamos conversando sobre o soneto, que é exatamente, né, a melhor forma de você criar um poema em forma fixa. E o 4-4-3-3 a gente definiu na aula de gênero lírico, né? Exatamente um poema em que eu tenho as 2 estrofes iniciais sendo quartetos, ou seja, cada uma delas com 4 versos, e as 2 últimas são tercetos, ou seja, 3 versos cada. Beleza? Então, estamos aqui diante de uma arte racional. Estamos diante de uma arte em que o fazer artístico, o fazer literário se despede do cristianismo e começa a trazer o raciocínio lógico para dentro das artes, para dentro das esculturas, para dentro da literatura. E o grande nome exatamente desse classicismo, desse renascimento, vem lá de Portugal, obviamente é o Luís de Camões. Galera,
Camões é o grande nome da literatura portuguesa, tá? É o grande nome de literatura em língua portuguesa, não só de Portugal, mas é interessante perceber como que Camões reverbera outras culturas, né? Como que Camões adentra outras culturas, principalmente a literatura brasileira. A gente vai perceber que há diversos diálogos entre outros autores, né, de literatura brasileira com a poesia camoniana, né? Exatamente como esse pilar da literatura em língua portuguesa, ele acaba reverberando outros, né? Ele acaba estimulando, tendo intertextualidades com outros autores, sobretudo aqui do Brasil. Beleza? E aí, por que eu te disse no início da aula que nós tínhamos, né, exatamente que recordar, haverá uma recordação, né, desses gêneros literários na aula de hoje? Porque Camões, galera, ele se baseou basicamente em dois gêneros literários, o épico e o lírico. Vamos lembrar o que significa cada um deles? Vamos começar pelo épico. Lembra que eu disse pra você o seguinte, se eu falo que meu final de semana foi épico, ele foi... Ou seja, ele foi grandioso, ele foi memorável. O que é o gênero épico da literatura? É aquele gênero em que eu conto a história de uma coletividade. Eu conto a história de deuses, eu conto a história de heróis, de pessoas que não são de fato humanas, mas são alegorias, são divindades. E ali eu vou enaltecer a garra, o brio, a dignidade dessa nação, ou desse coletivo, desse povoado. Quem se destaca, né, na literatura mundial ao escrever suas duas grandes epopeias é exatamente Homero, ao escrever a Ilíada e Odisseia. Mas Camões também está dentro desse grupo quando ele escreve uma epopeia clássica em Portugal chamada Os Lusíadas, que vamos conversar já já sobre ela. Já em seguida, temos o gênero lírico. E o lírico vai ser exatamente o lirismo. Lembra lá da lira, o instrumento musical de cordas, em que haverá uma subjetividade, não é verdade? Então, o épico é exatamente a história de uma coletividade. O épico é exatamente você engrandecer um fato, tornar esse fato heróico, com dignidade, com brio. Já o lírico será aquele repleto de subjetividade, de sentimentalismo, de musicalidade. E Camões versou aqui basicamente sobre esses dois gêneros. Muitos, né, gêneros épicos, sobretudo com Os Lusíadas, e muitos sonetos contendo lirismo, e é isso que a gente vê a partir de agora. Beleza? Quando a gente fala de Camões no sentido épico da palavra, você se associa ao livro Os Lusíadas, que é a grande epopeia de Camões. Epopeia, para quem não lembra, é um longo poema de cunho narrativo, beleza? É um poema de cunho narrativo, ou seja, ele está contando uma história de uma coletividade. E aí, galera, para que Camões vai escrever um livro para contar a dignidade e a honra de Portugal? Ele vai fazer alusão a que momento histórico? Exatamente a expansão marítima. A ideia de que dentro dos Lusíadas haverá referências à dignidade, à honra, ao brio, exatamente ao fato de que Portugal foi uma nação pioneira na expansão marítima. E isto, né, falar das conquistas de Portugal, acaba enaltecendo essa nação e, claro, os seus principais personagens. Então eu estou colocando o português, eu estou colocando o homem de Portugal nessa visão antropocêntrica. Eu tenho uma visão racional dessas conquistas que Portugal faz ao justamente se lançar ao mar e conquistar novas colônias. Beleza? Já na questão dos sonetos, no seu gênero lírico, esse lirismo inspirará uma subjetividade, uma expressividade em sonetos que versam sobre amor e sobre morte. E aí é interessante a gente perceber que nesses sonetos de Camões, né, já inspirado aí no lirismo, né, no gênero lírico, a gente percebe que são poemas muito contraditórios. A gente percebe a presença de duas figuras de linguagem que são muito frequentes em Camões, as antíteses e os paradoxos, beleza? Antítese será uma oposição, né, entre palavras, enquanto paradoxo é uma contradição. Por isso que a nossa aula de figuras de linguagem, há 2 semanas, né, ela se faz
fundamental para todas as escolas literárias. Volta e meia, quando a gente estiver analisando uma questão, um autor, as figuras de linguagem aparecem. E em Camões, a gente tem um destaque muito grande para as antíteses e para os paradoxos, exatamente para enaltecer essas contradições. Ao mesmo tempo que eu falo de amor, eu falo de dor. Ao mesmo tempo em que eu falo sobre a passagem do tempo, a efemeridade, a brevidade da vida, essa efemeridade gera a ideia da morte. Beleza? Então, para ilustrar exatamente essa fase lírica do Camões, eu trouxe aqui para vocês um de seus sonetos, um dos mais conhecidos, que diz o seguinte. Vejam aqui bem a ideia, né, do soneto. A Taizinha ali já me ajudou colocando 4-4-3-3. Taizinha, exatamente isso, né, Lau? 4-4-3-3, né? 4, uma estrofe com 4 versos, outra com 4 versos, uma com 3 e outra com 3. 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais. Vamos às dúvidas? Vamos ver ali. Gabriel, raciocínio. Um raciocínio, né? De fato, algo mais racional. Ou seja, não há... foi irônico, né? Não há exatamente um sentimento. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Ele escreveu mais de uma epopeia? Julinha, sim, tá? Mas a mais conhecida de fato, Os Lusíadas, com certeza. Antítese e paradoxo tem no Barroco. Deixa eu ver quem falou isso. Tenta me ajudar ali, meu diretor. Monômera, antítese e paradoxo tem no Barroco, com certeza. Exatamente por esses conflitos, né, de vida e morte, né, você querer se entregar ao pecado, mas ao mesmo tempo pedir perdão, certamente. Quem mais? Já estamos de volta, diretor? Ainda estamos? O povo já tá querendo te matar. Chega, Renan, chega. Estamos ameaçando o Renan, né, Bia? Perfeito, eu também ameacei Renan, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Renan, queremos estudar. Olha o povo clamando ali, Marcos fazendo o seu protesto, Renanzinho, tá vendo? Coitado do Renan, vai ter um dia que ele vai sair aqui, será sequestrado, né? Vamos lá. Então a gente parou, enquanto deu o comercialzinho, eu tava lendo aqui exatamente as dúvidas da plataforma para vocês não perderem. O que a gente tem aqui dentro desse soneto do Camões? Primeiro a ideia do que é um soneto, lembra sempre disso, tá? 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais, 4-4, 3-3. E neste soneto, ele vai tentar definir pra gente, ainda que expressivamente, por pertencer ao gênero lírico, exatamente a definição de amor. Mas percebam os contrastes, as oposições, as antíteses e os paradoxos nessa tentativa de definição em o que é amor. Vejam só. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ou seja, nessa primeira estrofe, a gente fica um pouco perdido. Como é que pode uma dor não se sentir? Uma dor que não dói? Ou seja, a gente percebe ali que há uma intensidade no espírito amoroso, né? Que há justamente uma intensidade, uma dosagem muito grande no ato de amar, e isso gera consequências negativas. É um não querer que bem quer. É andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha sem perder. Vejam de novo aqui as oposições, né? Não querer, bem querer, solitário entre a gente. Como é que pode eu estar solitário entre alguém? Contentar-se de contente, cuidar, ou seja, ganhar e perder. A todo momento eu vejo esse lado dual, esse lado opositivo do ato de amar. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata
lealdade. Olha que coisa absurda. Aqui, ó, Camões, você tá sendo tóxico, hein? Olha só, é ter com quem nos mata a lealdade. Ou seja, o cara tá me matando, o cara tá extraindo tudo de mim e mesmo assim eu devo ser leal a ele. Mas, como causar pode ser o favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Isso me lembra muito, né? Alguém já deu spoiler ali, né? Várias músicas do Legião Urbana. Eu vejo muito essa oposição em Eduardo e Mônica, né? O Eduardo é de um jeito, a Mônica é de um outro jeito completamente diferente, mas eles se completam. É quase que um poema dialético, né? Como que eu tenho oposições que acabam sendo ali unidas, conciliadas para a própria definição de amor, né? Então essa ideia do Legião em pegar o Eduardo e a Mônica e colocar no mesmo polo amoroso é muito essa questão de que visões opostas, elas podem representar o amor. Porém, aqui uma observação clara de Camões. O amor pode te levar à dor. E aí, para você que tá com aquela dorzinha de cotovelo, esse poema é uma porrada, né, em você. Olha que tristeza, né? Tá vindo aí a Páscoa. Será que você vai ganhar seu ovinho de Páscoa? Será que você vai ter um mozão para te dar um chocolate? Diz aí pra mim. Eu não tenho. Não tenho mozão nenhum para me dar um chocolate. Tenho meus alunos, né? Meus alunos presenciais estão, pô, sempre representando, chegando com um chocolatinho, né? Um ovo de... Hoje eu ganhei um ovo de Páscoa, tá? Fiquei felizão. Fiz lá um story, porra, ganhei um ovo de Páscoa, né? Não esperava isso de um aluno. Fiquei felizão, fiquei todo bobo, né? Mas de um mozão eu não vou ganhar. Não vou ganhar nada, porque eu volto a dizer, estou solteiro. Desde 2015. Há 9 anos, este que vos fala está solteiro. Por que eu estou solteiro? Porque o amor arde sem que eu veja. O amor é exatamente, ele dói, mas eu não sinto. Ou seja, eu não quero amar porque eu vou ter medo de me entregar. Olha que coisa linda é Camões, né? Ao mesmo tempo que ele vai trazer essa intensidade amorosa, ele vai fazer algumas advertências, porque amar dói. Amar causa desconforto e é bem verdade. Porque enquanto você está amando, né, enquanto você está ali naquele fervor caliente do amor, tudo é mil maravilhas. Agora, começa a briga, começa a treta, vem desilusão, vem separação, ferrou. Aí tu se entrega que é melhor, né? Tu se entrega. Eu fiquei desesperado, gente. E outra, quando você percebe que ninguém te merece, ou seja, você tá muito superior às outras pessoas, ah, meu amor, é que o mundo gira. Pra que eu vou ficar sofrendo? Né? Alguém falou ali, alguém mandou a dúvida do barroco. Galera, o barroco vai se espelhar muito nesse momento para se fazer literatura, mas isso é um papo pro futuro, beleza? Galera, um escritor do modernismo brasileiro, da segunda fase. Olha quanto tempo tem isso. Vinícius de Moraes é um poeta de segunda fase do modernismo. Aqui a gente está falando de 1930 a 1945. Ou seja, séculos depois, a gente consegue ver uma intertextualidade muito clara entre os sonetos de Vinícius de Moraes e os sonetos de Luís de Camões, principalmente pela temática morte, amor, passagem do tempo, efemeridade da vida. Então Vinícius de Moraes, ele herda, né, exatamente essas intertextualidades temáticas e na própria composição dos seus sonetos. Eu trouxe um soneto aqui do Vinícius, eu sou apaixonado por esse, tá? Eu acho que ele me representa muito bem, que é o soneto de fidelidade. Soneto de fidelidade. Eu posso dizer que sempre fui fiel a quem esteve junto comigo, beleza? Romanticamente falando, eu sou o último romântico, né? Isso de tanto ouvir Belo, de tanto ouvir Cabelinho, né? De tanto ouvir Dela Cruz, eu me tornei o último romântico. E olha só a ideia de intertextualidade que a gente tem entre Camões e Vinícius de Moraes. Primeiro, a estrutura do soneto, né? Olha lá, 4-4, 3-3, 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais.
E este soneto é tão lindo e Vinícius tem, né, esse dom de nomear seus sonetos por temáticas. Temos lá soneto de amor, soneto de fidelidade, soneto da hora final, que é trágico, né? Soneto da hora final é a morte, né? Soneto de aniversário. Então ele tematiza os seus sonetos, né, e coloca logo no título sobre o que é este soneto. Beleza? Vamos lá, a primeira estrofe que diz o seguinte, soneto de fidelidade, os 6 primeiros versos. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto. Olha que coisa linda, você está cultivando o amor da pessoa amada em 3 circunstâncias. Modo, tempo e intensidade. Olha lá, com zelo é o modo, com carinho, né? Com afeição, com respeito. Sempre, olha a marca de temporalidade, e tanto, olha a marca de intensidade dentro desse poema. Então eu amo muito, sempre e com zelo, com carinho, para todo sempre e bastante, com muita intensidade. Ou seja, eu me entrego totalmente a essa pessoa amada. Né? Essa é a ideia desse desses primeiros 6 versos do soneto de fidelidade. E rir meu riso e derramar meu pranto. Começou a dar ruim, né? Começou a dar ruim. Rir o riso, derramar o pranto é chorar. Ao seu pesar ou seu contentamento. Agora a gente começa, né, a herdar a característica de Camões. Eu começo a trazer oposições, quebras de expectativa, não é verdade? Entre palavras, entre ideias. Então a gente tem aqui uma antítese, ou seja, uma oposição entre palavras, para revelar sentimentos opostos. Reparem que o riso, aqui rir meu riso, está simbolizando a alegria. Já a tristeza, né, representada pelo pranto, pelo choro. E aí isso me lembra exatamente um casamento, né? Todo mundo aqui já foi a um casamento. Eu, graças a Deus, só fui como ou padrinho ou convidado. Não pretendo mais me casar, porque depois que a gente vê o que é a vida, meu amor, a gente foge do casamento. E aí não tem lá o cara dizendo, né, o homem e a mulher, ou a mulher e a mulher, ou o homem, dizendo lá, na saúde ou na doença, na alegria ou na dor. Olha aí, você jura que na alegria e na dor você vai respeitar a pessoa. Mas será que é isso que acontece? Tem gente que respeita tanta família que tem mais de uma. Não é verdade? Tem gente que ama a família, né? Ama a família. Aí como ele ama tanto, ele tem 2, ele tem 3, olha que loucura, né? E aí você prometeu isso aqui, ó. Vou rir meu riso, vou derramar meu pranto. Ou seja, na alegria ou na dor eu vou te respeitar. Conta outra. Me engana que eu gosto. Parece Naldo Bene, né? Contando as mentiras. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Olha a questão da efemeridade aparecendo aqui, né? Quem sabe a morte, angústia de quem vive. Ou seja, eu tenho a passagem do tempo representada exponencialmente pela alegria da morte. E a morte seria uma causa para o fim do amor. Ou seja, eu vou te amar pro resto da vida, até que a morte nos separe. Olha como é que isso dialoga exatamente com o conceito de amor tradicional da igreja, né? E aí exatamente eu vou ter uma desconstrução disso já já. Porque aqui eu percebo que há um desejo, que morte e solidão devem demorar para que o poeta possa desfrutar com mais tempo desse amor. Isso vai ficar conhecido na literatura como carpe diem, exatamente em que eu vou aproveitar com intensidade todos os momentos que a vida tem para mim. Beleza? Agora, olha o que vai acontecer na última estrofe desse soneto de fidelidade. Eu possa me dizer do amor que tive. Ou seja, ele bate no peito, né? Eu tô falando com propriedade. E Vinícius de Moraes, galera, ele tem propriedade para falar assim, tá? Sabe quantas vezes o cara se casou? 9 vezes. Deitou pro Arthur Aguiar, né? Tranquilo. Quem é Arthur Aguiar? Perto de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes se casou 9 vezes. Eu li um artigo na época da Faculdade de Letras lá na UFRJ. O artigo era muito legal, em que dizia-se que o Vinícius de Moraes, ele nunca amou uma pessoa, mas ele amava o ato de amar.
Olha como isto é lindo, né? O Vinícius de Moraes amava o ato de amar. Ou seja, ele amava indiscriminadamente. Não importa muito a pessoa, o que importa é amar. Por isso ele coloca aqui, ó, entre parênteses, o amor que tive. Ou seja, eu tenho propriedade para falar sobre esse tema, né? Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha que coisa linda. O que ele está comparando aqui, fazendo uma metáfora com o amor e uma chama? É o fogo do amor, né? Imagina aquela sensação caliente, não é verdade? Quando você conhece uma pessoa, é muito isso, né? Quando você conhece uma pessoa, quando você se apaixona por alguém, isso é um fogo, vai te queimando, vai dando aquela ardência, né? Aquele suricutico gostoso. Mas depois que a chama está intensa, ela começa a se apagar, não é verdade? Ela começa a diminuir. Raras são as vezes que casais estão juntos pro resto da vida, né? Hoje em dia é difícil você se casar e permanecer 5, 6 anos casado. Tem gente que se casa num dia e já termina no outro, né? Ou já trai no outro. E aí é exatamente essa ideia que ele está dizendo. Não seja imortal, porque é chama. E uma chama ela deve ser aproveitada enquanto ela está acesa. Isso aqui é lindo demais. Que seja infinito enquanto dure. Olha que paradoxo interessante. Se algo é infinito, deveria durar para sempre. Mas o que seria essa imagem de ser infinito enquanto durar? É a ideia de que enquanto o amor está vivo, enquanto essa chama está queimando o casal, que o casal aproveite, né? Que exatamente os apaixonados, os enamorados, eles consigam aproveitar o momento em que essa chama está viva. Isso é a intensidade do relacionamento amoroso. Aproveite enquanto a chama estiver acesa, enquanto durar este amor. Beleza? Então essa poesia, a coisa mais linda, é o meu soneto, inclusive, preferido do Vinícius de Moraes. E isso, galera, me remete a uma música que marcou a minha juventude, né? Uma juventude em que eu tive algumas descobertas, né, sobretudo amorosas, algumas ideias, né, que eu fui tendo ao longo da minha juventude, e a Pitty me ajudou demais a me entender, a sentir algumas coisas que eu não conseguia nomear ainda o que eram, numa música chamada Na Sua Estante. Eu te convido no final desta aula, enquanto estivermos aqui trocando o estúdio, né, eu saindo de literatura para o Felipe entrar em linguagens, que você ouça essa música, ou melhor, assista ao clipe dessa música da Pitty, Na Sua Estante. Gente, esse clipe é a coisa mais linda do mundo. A gente tem uma intertextualidade com o Homem de Lata, né? E esse Homem de Lata, ele ama uma pessoa ali no videoclipe, parece uma história em quadrinho, né? E aí ele ama tanto aquela pessoa que não nota. Cara, isso é a pior coisa do mundo. E eu espero que você não esteja passando por esse momento, né? Amar alguém e não ter esse sentimento correspondido é horroroso, é trágico, gera dor. Por isso que o Camões disse lá que o amor é dor. Ou seja, amar, para você amar, você tem que estar disposto também a sentir dor. Porque o amor, ele tem lá seus lados positivos, mas ele também gera dor. Sobretudo se você não é notado. Pesei o clima, né? Pesei o clima total. Mas depois você ouve essa música, vê o clipe, tá? Eu vou fazer isso, eu vou sair aqui da aula, primeira coisa que eu vou fazer, né? Porque esse clipe é a coisa mais linda que você vai ver na noite de hoje, beleza? Mas eu pesei o clima. Eu espero que você não esteja passando por nenhuma desilusão amorosa, né? Porque senão eu te afundei demais, né? Depois de ver aí a música da Pitty, de ouvir a música da Pitty, coloca uma música que te faça feliz, pelo amor de Deus, pra você não querer me matar depois. Tá legal? Pra você não chorar, pra você não ficar desidratado, tá? Mas é uma música linda. E aí vejam, né, como que Camões, lá na época do Renascimento, reverbera até os dias de hoje. Conversamos sobre o diálogo entre Camões e Vinícius de Moraes, o diálogo de Camões com Legião Urbana e o diálogo de Camões com Pitty, né, nesse clipe lindo que é o Na Sua Estante, mostrando exatamente essa dificuldade de lidar com desilusões amorosas. Beleza? Vamos ao mapa mental, meu diretor? Vamos ver como ficou o mapa mental desta belíssima aula. Vamos lá. Classicismo você associa ao renascimento cultural, beleza? Aqui o caminho que fizemos na última semana, o trovadorismo associado às cantigas do medieval, a essa associação às ideias ainda do cristianismo, o humanismo como um período de transição literária e o objetivo da aula de hoje, entender o Renascimento como um racionalismo, né? O espírito racional, como eu fiz ali exatamente a ironia mais cedo. É você pensar
dentro da lógica, é você ter um raciocínio racional, ou seja, sem espaço exatamente para essa fé católica que tanto permeava a cabeça do homem medieval. Beleza? O que a gente percebe nesse racionalismo, nesse renascimento? Um retorno aos elementos da antiguidade clássica, uma simetria e um equilíbrio entre as formas. Não à toa nós temos aqui a preponderância dos sonetos. Beleza? Quando conversamos sobre renascimento, a figura central aqui em literatura em língua portuguesa vem a ser Luís de Camões, um português que versou sobre o gênero épico em Os Lusíadas, falando do brio, da dignidade, da honra de Portugal, mas também trazendo aí pra gente as contribuições do gênero lírico, em que os seus sonetos versavam sobre amor, morte, efemeridade, ou seja, passagem do tempo dentro daquela contemporaneidade. Uma intertextualidade bastante marcada no vestibular é com Vinícius de Moraes, que também aborda as mesmas temáticas dentro das composições de soneto. Vou dar uma saidinha aqui para você tirar um printzão e a gente vê rapidamente algumas questões que eu separei para você agora. Vamos lá? Perfeito. Vamos aqui, questão de número 1. Como sempre, a gente vai direto para o enunciado para ser preciso no que a questão espera da gente, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. É uma questão super direta. Ele quer que eu olhe para os dois textos, o texto 1 e o texto 2, e verifique a que gênero literário eles pertencem. Galera, eu sempre te dou uma dica e você muitas vezes me negligencia. Isto é homofobia. Se você está negligenciando as minhas dicas, isto é homofobia estrutural nesse país. Beleza? Se liga só, eu sempre peço para você olhar a fonte. Galera, se liga. Camões, Luís Vaz de Camões, sonetos. Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas. Acabou a questão, né? Ou seja, se o texto 2 é retirado de Os Lusíadas, eu já sei que aqui eu tenho o épico, né? Exatamente a ideia de que o brio português recebe destaque, né? A bravura da nação portuguesa que recebe destaque. E se aqui eu tenho um soneto, é exatamente, um poema, um soneto que vai trazer o lirismo, a expressividade literária. Só olhar a fonte, Thaísa resumiu bem, né? Então o nosso gabarito aqui será a letra B. O primeiro texto, soneto, vai ser um gênero lírico e a epopeia, Os Lusíadas, gênero épico. Moleza. Olha como muitas vezes, olhando para a fonte e para o enunciado, você consegue achar o gabarito com facilidade. Beleza? Questão 2. Vamos ver o enunciado. Já sei que a fonte é mais um poema de Camões. Vamos ver o que ele diz. Tendo em vista a primeira estrofe, percebeu que ela é restritiva, resumitiva? Não quero saber do resto do soneto, eu quero saber da primeira estrofe. Pode-se afirmar que a função da linguagem preponderante é a. Vamos, então, à primeira estrofe. Ah, minha Dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te. Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. Ou seja, eu percebo nesse primeiro contexto, nesse primeiro contato que eu tenho com essa poesia camoniana, que fala-se sobre uma musa inspiradora, né? Eu tenho ali uma interlocutora feminina que seria a pessoa amada, que aqui é chamada de Dinamene. E aí eu percebo claramente uma espécie de diálogo, uma espécie de conversa com essa Dinamene, né? Olha aqui uma espécie de vocativo, né? Ah, minha Dinamene, assim deixaste. Ou seja, perceba, querer-te, ver-te, tão depressa dessa vida partiu, ou seja, a Dinamene morreu, né? A ideia que a gente tem aqui, tão azinha, tão depressa, esta vida desprezaste, a Dinamene morreu, né? A Dinamene não está mais em vida. E a gente então percebe que é um diálogo, ele chama pela Dinamene, ou seja, esta função é aquela função, muita gente está dizendo aí emotiva. Não é não. A emotiva, galera, ela sempre vai estar presente quando o foco for a primeira pessoa, né? Quando eu tiver ali primeira pessoa em verbos, em pronomes, aí seria a função emotiva. Mas neste caso, eu estou falando com o possível receptor desse texto. É, portanto, um diálogo, né? Eu estou tentando estabelecer ali uma interlocução com o receptor.
Se o foco do texto está num possível receptor, a função será conativa ou apelativa. Questão um pouquinho mais difícil, né? Se você não se ligasse que a Dinamene é uma possível interlocutora, uma receptora daquela mensagem, a gente não chegaria no gabarito que é conativa ou apelativa. Beleza? Sigamos. 3. Vamos direto para o enunciado. Mais um poema de Camões. Nos versos: repousa lá no céu eternamente, roga a Deus que teus anos encurtou e que tão cedo de cá me leve a ver-te, para revelar a temática da morte, recorre-se à figura de linguagem denominada. Ou seja, galera, aqui a gente já se ligou que é um soneto que fala da morte, sobre o fim da vida. Só que vejamos, ele não diz que a pessoa morreu, ele diz que a pessoa está repousando no céu eternamente. Ele não diz que a pessoa morreu, mas ele pede a Deus que encurtou os anos da pessoa amada. Encurtar os anos é fazer com que ela morra precocemente. Que tão cedo de cá me leve a ver-te, ou seja, que você também me leve, né? Que você também me mate. Ou seja, a temática da morte é uma temática pesada. Então, para suavizá-la, para abrandá-la, a galera já está respondendo ali. Com certeza o gabarito é eufemismo. Vale lembrar que metonímia é aquela relação da parte pelo todo. Eufemismo é quando abrandamos, suavizamos uma mensagem drástica, como a morte. Hipérbole seria o exagero. Ironia, você dizer o contrário do que se pensa, e prosopopeia, personificação, né? Exatamente você atribuir uma característica humana a quem não é humano. Portanto, a suavização seria o eufemismo. Beleza? Meus amores, olha como que estudar literatura é um contínuo, né? A gente viu que na aula de hoje a gente precisou de informações básicas do início do ano letivo, figuras de linguagem e gêneros literários. Sem esses dois conhecimentos, a gente não conseguiria progredir para os próximos assuntos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, lembrando sempre o fato de que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Continuem coladinhos aqui com o ProEnem e eu já te digo o seguinte: a partir da próxima semana, o negócio vai ficar doido, porque a gente começa finalmente a periodização da literatura nacional. A gente vai começar a planificar desde o ano de 1500, com a invasão portuguesa ao Brasil, até os caminhos atuais, até 2024, quais foram todas as escolas literárias brasileiras que revelam a nossa trajetória artística. Então fica ligadinho, porque semana que vem eu volto para que a gente possa embarcar nessa aventura que é estudar a periodização literária no Brasil. Então, semana que vem a gente está de volta para cumprir esse objetivo, tá bom? Um beijo muito grande e até lá, gente. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.